falamos como campo jurídico, um bocado complexado, um pouco complexo. E complexo naquele aspecto. Ele como essa forma de entender. Me percebi boss, me percebi preocupação de gente, mas botando batalha de jogos políticos, como é que está a correr, que ela também faz parte. Como é que o jogo político está a correr? Jogo político está a correr da seguinte forma. Jogo político está a correr da seguinte forma. Ele como se socou primeiramente que aquele está tentando fazer suma, eu ouvi declaração de engenheiro Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira que apela à violência. Gasta boa nota, se a página começa na fala gente assim como terça-feira na acaba, não sei em que sabe que essas coisas, quer dizer, fica no papel que usa, que passa uma mensagem de como, Domingos fala de como, hora que chega essa hora, violência na arranca. Que dessa forma. Mas se eles não têm nada na cabeça que se fosse política, o que é que fazer? É pressionar um coitado e que juiz desembargador, como para que ela vai fazer conferência de imprensa. Que conferência de imprensa que vestir passa a voz, como se fosse decisão de tribunal. Bom, no papel que quem conhece tribunais, quem conhece decisões judiciais, nunca e que existir nenhum tribunal que está tomando decisão em termos de conferência de imprensa. Decisão está tomada em termos, não tem três formas. Ou existem várias formas, vamos falar várias formas, por exemplo. Decisão judicial, bom, propriamente mais conhecido. E por bem, através de um despacho, sentença, acórdão, assim que está bem. Nunca decisão judicial que está bem através de conferência de imprensa. Ora, quando era papel de um despacho, não era papel de um simples. Pera, vou desculpar só. Isto entra em um link muito importante. Não é link. O resto está muito baixo. Vou desculpar só. Ora, quando era papel de um despacho, e vem simplesmente de mão de juiz. Vou desculpar. Ora viva, não tenho aí, vou desculpar. Vou desculpar só. Em cada perder raciocínio, não sei como é papel de despacho, sentença que acorda. Muito bem, mancana vai para gastar o tempo na papel esse. Ora viva. Muito bem. Portanto, é três modos como mostra a vós como é que o juiz está a decidir caso. Então, ora que nós estamos perante um tribunal coletivo, por exemplo, na sentença até existe só na primeira instância, tribunais de direito. E aqui tem juiz de direito. Aqui está a falar como é preferir a sentença contra Emmanuel. E preferir a sentença contra Salifo Jamban. E ora que nós está na primeira instância. E se preferir uma sentença contra Sinira Sanka, contra Sandrusha, etc, etc. Ora que nós subir, não vai mais para frente. Ou seja, se existir recurso, mesmo o tribunal que preferir sentença, que está a decidir recurso, e tem de ir para uma instância um bocado superior. Não está campo para segunda instância, que nós estamos a chamar tribunais de relações. Tribunais de relações, qual que é a competência? Por exemplo, tribunais como por falar de primeira instância, e está com os recursos de notários, de notariários, e com os recursos, por exemplo, que vêm de conservatória, recursos que vêm de, por exemplo, se a nacionalidade gosta de dinheiro, é tua nacionalidade, ainda que não vai recorrer na tribunais de primeira instância, e está a reconhecer recurso de que gente são um bocadinho menores do que ela. Agora, segunda instância também tem a competência
de dirimir recurso que vem de primeira instância. Lá já, e que saia sentença, porque sentença é só no tribunal de primeira instância. Ora, como é para a segunda instância, que nós estamos no tribunal de relações, você tirar acórdão, porque nas normas, a maioria das partes tem 3 juízes, do SASA como presidente. Então, lá já, os juízes acordaram. Entende? Que é só a mim que decidir, sou uma juiz de direito, que mandei proferir sentença. Ora, com subir mais aqui instância, que é do tribunais que não está a falar de segunda instância ou tribunais de relações, que são juízes que estão chamados desembargadores. Lá que é Solmandiu, Mamadou, de lá que sai. E Solmandiu estava no tribunal, lá de Cusé, subir para a segunda instância e desembargador é Mamadou Imbalo. Lá me conta vos quem que é bandido, não conta vos quem que é. Ora, com sai de lá, que tantos progressos, botar subir, quem que está dirimir qualquer que recurso, ou quem que conhecedor de recurso de segunda instância e tribunal de terceira instância, que não está chamando Supremo Tribunal, aliás. Lá quem que está tendo, juízes conselheiros, não é nenhum tribunal de recurso. Dantes, e tem diferentes câmaras, só uma que existe no Tribunal Constitucional. É como não está falando gente no direito, como todo recurso está morrendo no Supremo Tribunal, com exceção na matéria constitucional. Ou seja, o Tribunal Constitucional tem um tribunal especial só para dirimir, aliás, conflito, tudo que fez a Constituição da República, que se normas, que aquele existe para ele. Mas tudo que caso está acabando de ficar no Supremo Tribunal. Quando falar Supremo Tribunal, só na matéria constitucional, ele também está dormindo, mas outra hora botar outra instância para recorrer só naquela matéria criminais, matéria não sei o que, matéria não sei o que, matéria blá 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 blá, tudo está morto no Supremo Tribunal. Não é nenhum tribunal de recurso. Muito bem, pensa como eu vou entender, lá tem juízes conselheiros. Ora bem, o que é que mandam introduzir vocês um bocadinho? Para mim, para apoiar vocês para o OBS. Entrar na denúncia de marciano, que tem que estar na parte. Vou prestar atenção que mandam falar vocês como. Bota na calma. Eu me estou enganando, mas é por enganando. Entende como Domingos fala eles que falam assim, já tem interpretado dessa maneira, como Domingos fala como nós que acaba. Então, ainda gente agora na rua, tipo, é na provoca gente, você pensa como é na lida aqui em letrados. É que saber que é como, veja, sem um partido com o Estado aí. É uma parte é coitado inocente, como é professor também, que é falando, que sabe. Aí, né, a gente descansa. Eu falei como é professor da faculdade. Bobil, também gana papel, Bobil, que é de papel. Bobil. Que ela vinha como bem papel de porta-voz. Supremo Tribunal que até tem porta-voz, tem assessor jurídico, de assessor de imprensa, que não confunde com como é que o nome do rapaz? Ai. E ele vai assessor de imprensa no Supremo Tribunal. Nunca o Supremo Tribunal tem porta-voz. Não há porta-voz. Portanto, como é que o juiz conselheiro cá por ter outro boca, mais do que publicar acórdão, se tem força obrigatória geral da lei, está publicado na boletim oficial. E cá tem nunca nenhum tipo de conflito que dirimir, que está bem leído para falar do documento, não leia esse que não assim, não. E acórdão. O problema do PGC tem que levar para a plenária, onde aqui existe, falar acórdão, quer dizer, vários juízes. A nós não temos 11 juízes conselheiros. Não fala voz como que quarto, quinto que está falado, está tendo 8.8 na matemática, o recurso redondado de 9 juízes.
Mas ninguém não nega como 9, não tem como 8. Nunca tem ainda baia coron, porque 6 que existe. Mas mesmo assim, vão entender direito. E cá por isso cedo, leitura de um acórdão sem declarações de voto. Por exemplo, sem saber como que vai dar voto a favor, é outro pali, voto vencido, é outro pali X, o tempo que declarar, porque justiça é transparente, cá por tem segundo. Só na barafão fiquei na notificações. Fiquei na notificações individualmente. Ora que acabei com os estudos, não vai fazer esse exame. Porque o regime acaba. Exame não vai fazer, para a gente mostrando o que é possível na faculdade de Direito. Que só para tomar alguém um nomeado na ramo de Direito, que é possível nada. Ou nem vai para apontar eles. E falar do como, uma vez que a apreciação, ou seja, a lei neutral fala como, fim do prazo de entrega das candidaturas, o que é que está acontecendo? O presidente do Supremo Tribunal está mandando fixar lista antes de apreciar. Para Benin Fondé se como na eleição. Para Ciro Lopes se como na eleição. Antes de apreciação. Depois de apreciado, tudo acaba. Não está falando lista provisória. Que lista provisória que eu faço? Porque está fazendo notificação individual. E fala como está fixado na porta dos tribunais. Que é a lei eleitoral fala. O que está fazendo, manda assim, João Bernardo, a passa, João Maf, o passa, Domingos, o passa, como é chamado? Ciga Batista, admitido, Joãozinho Lopes, rejeitado, e cá assim, não. E conta a lei diz como está fixado. Então depois eles vão fazer tipos de coisas. Quem canta como é que está promovido, então que conseguir juízes conselheiros, quando perceber, que perceber de uma lei que é tão simples. Entretanto, aquilo que passa, mais caricato, como é que tomar um desembargador, juiz desembargador? A mim, por exemplo, defendi vários casos na Portugal. Ora, como eu faço? Às vezes, juízes estão apontando normal e natural, eles é que têm poder sobre nós. O pior, eu faço parte do órgão, e do ordem, aliás, mas quem está no tribunal, que tem, se usa o próprio juiz, é tá ponto assim, além de ganhar molas, saia da mesa, saia. Por exemplo, se saia contrata em serviço como advogado, às vezes o juiz pergunta, mas será que conhece esse senhor? Sem que conheça saia de lado nenhum, e bem só vem fazer, eu conheço no âmbito do processo, não conheço no âmbito só do processo. Nunca por mais aqui que eu falado. Um conselho no âmbito do processo. E tomar serviço de Gervásio Silva Lopes, simplesmente Gervásio Silva Lopes conselho no âmbito do processo. Nunca tem vida, além daquilo, nunca por responder várias coisas sobre ele. Porque nunca conselho só no âmbito do processo. Quem trabalha contra ele. Entretanto, como é que é possível? Um juiz que tem, não falou só assim na matéria. Como é que é possível um juiz que é conhecedor e que tem processo, que tem nada, e passa a pronunciar sobre aquilo para mostrar como é que é dirimido? Que ela caminho fica um bocadinho, como é que o pessoal está vivo? Que ela é coisa, e nunca quando ela nenhum parte do mundo na direito. Como é que é possível um desembargador que acaba ser parte, que é processo de subir, ele que tem conhecimento, segredo de justiça até existe, e que tem conhecimento do que processo, e que matina dirimir, como aquele por bem para bem papia sobre que processo, para nome de coletivo de juízes, sinta-se um acórdão. O bem papia no nome individual, porque se só comandou para bem papia, porque por militares nessa casa, que mamadou um balo. Quem que mamadou um balo? Ele que rejeita, ou que a providência cautelar metido, Babraima Piribanan, e o que a meter providência cautelar, para ver como entende uma ser direito estava a ser beliscado, para cá avançava com o Congresso do Marém. O que é que faz assim? Ele que nega mandar apreciação daquilo. E de aspa que PRS e faz ele que PGC, várias vezes, suma que juiz laça na Câmara. Assim que é conseguir promoção, é que é promovido para ver de ser qualificação
ou é promovido para ver tempo que tem, é promovido para ver de facimar a gente. Lá sana e um som que nunca diz que se pensa como a gente diz que se. Isso é uma lima. Não vou andar com uma lima, nem que dita na maca. E não vai alocotir o dia de revolução. E não vai alocotir, porque lima é um dos gente que se é problema. Mas a lima entende como é esquecido. Ela sana entende como é esquecido. É que se nem que tem. Está contente com a gente que entende que tem. Lá na Câmara que começou desde 2018, o programa do PGC. Ele que está queria outro para ali, riba para ali, queria bolão conté. E juiz, assim que eu consegui a promoção, então que tinha também, parece que eu falei desembargador. E não vai passar também juiz conselheiro. Quer dizer, só na bandidaço que está aqui assim, é Mamadou embalou também. Providência cautelar de Madem, ele que barar, do governo de partido Barão de Brahma. Para cá for para esse congresso. Película em memória. Não entendo, lembrava eu como. Brahma naquele momento. No momento que o Brahma roubar o partido, seu direito estava beliscado. Providência cautelar naquele momento tinha que ser uma coisa que tinha que dormir rapidamente. E processo célere. Mas é Mamadou nega e disse: estou com o Congresso, você estou aqui vai anotado. E com isso agora bem terá veredito. Simplesmente, assim que ele entendeu como é a mérito do causa. E deixado, é submeter logo para desembargador. Lassana também. Olha para Lassana. E a gente lembra, lembra tudo, a gente lembra Lassana. Lassana vai ter processo babolão, processo para 15, processo para 15, processo para 15. E foi até Lassana. Muito bem. Como é que é juiz? É juiz Lassana, é Sousa Mamadou. Por papel para juiz conselheiro. Sei que existe um acordo, sei que existe plenária do Supremo Tribunal reunido. A nós não fica no jogo cinema. Mas cinema ainda total, como assume que com si matéria. E vai fazer uma declaração dessa. Vou prestar atenção, Bobby. Como a PAIGC por suportar a candidatura de engenheiro Domingos Simões Pereira para ver como é que ela participa na eleição legislativa. Credo! Meluca Barilo. E ninguém entra na casa cercal. Bom, não vai para o Bobby. Como a PAIGC por suportar a candidatura de Domingos Simões Pereira, uma vez que PAIGC quer participar na eleição legislativa. O que ele me está falando que é? É assim um tanto medíocre, quer dizer, como é professor na Colinas de Boia, de Direito. É professor, não é da Colinas de Boia, não pensa em Colinas de Boia. E juiz desembargador, e tão medíocre, e que percebe nada. Então, o legislador queria duas eleições distintas. Nunca quer criar para eleições gerais. Uma legislatura está terminada de 4 anos. Termo de mandato do Presidente da República são 5 anos. São duas coisas distintas. Nunca quer fazer o pé coincidir. Não vem bater, né? Um traficante de droga, um marginal terrorista, se socorre em balo, simplesmente que vai tomar 2 eleições e juntar no outro. Sabia que até respeita a lei e respeita só a lei de tráfico. O que acontece? Então, não como a eleição de 2019. Primeiro, não vai? Eleição legislativa lá no mês de março. O PGC ganha ali, acaba. Não vai para a eleição presidencial, que se socorre em balo. Quem que suporta a candidatura de Domingos Simões Pereira? É partido PAIGC. Será que no mesmo momento que não suporta a candidatura de Domingos e fazer uma massa eleição legislativa? É gajo medíocre. Será que todos os partidos que suportam a suporta a candidatura de Sissoko não estão perante a eleição legislativa? Mas se não falar você assim, vão entender como um professor universitário que falaram na Guiné, não está tendo a pena de gente, está na diploma que vai circular não assina. Deus. Desculpa. Vou pegar mapa e vou ouvir. Como a PGC por suportar a candidatura de Domingos, porque uma vez que acaba a eleição legislativa, quer dizer, como se fosse um candidato, ou seja, que termos muda, porque
termo de eleição legislativa é 4 anos, de eleição presidencial 5 anos, nunca é capaz de coincidir, assim que tem que ser, nunca é capaz de coincidir em nenhuma parte do mundo. Então, o que aquele me está mostrando como legislador estudar e tem que ter eleição legislativa que presidencial em simultâneo. Epa, e um erro muito amador, não sei, vou pegar um pouco para quem me falaram como Gervásio gostando de fama, Gervásio quando você ampul na minha página, para não pôr voz para ouvir direito. Dane pena, dane pena. Triste. Um juiz. Nossa. Espera um pouco para ouvir direito. Por assim, pegar falar com o Gervásio. Dane pena, dane pena, dane pena. Vou prestar atenção. Comunicação à imprensa. No dia 23 de setembro, Ali, ano em curso, Boa, o direito. mandatário cidadão Domingos Simões Pereira deu a entrada na Secretaria-Geral do Supremo Tribunal de Justiça requerimento da sua candidatura para as eleições presidenciais de 23 de novembro, suportado pela coligação Plataforma de Aliança Inclusiva Terra Naca. Coligação que, por seu turno, também deu a sua candidatura às eleições legislativas de 23 de novembro do ano em curso, na mesma data, conforme atesta a respectiva ficha de recebimento da candidatura que se apresenta sem que, para o efeito, tenha sido previamente legalizada. Perante o quadro factual exposto, dúvidas não subsistem que o PAGC não apresentou a candidatura às eleições legislativas de 23 de novembro, isoladamente, por isso, não podia suportar a candidatura do cidadão Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais de 23 de novembro. Oi, como é? Para mim, a PAGC que apresentar para a eleição legislativa é que por isso suportar a candidatura de Domingos Simões Pereira. Quer dizer, e sendo tão pena, e são tão, quer dizer, tão pena, se só fronta, e está te escrevendo e está nessa cabeça. Primeiro, me mandam que se tirou de quitação. E me vai mandar Zé Carlos, para Zé Carlos tentar explicar a questão de certidão de quitação. Zé Carlos me manda, Zé Carlos mais cabaquela. Zé Carlos fala como, Dina, quando estava assim eleição na Guiné, certidão de quitação é cada lei. Dina, quando estava assim na Guiné, não estava eleição, ninguém quer pedir certidão de quitação, porque cada lei. Mas domingos que tem ser. Como se fosse que domingo estava assim lei. Quer dizer, o próprio Zé Carlos reconhece, logo, lá que não pega nele. Não consegui pôr tribunal bater para baixo, porque não mostra a gente como no artigo 133, que é pedir certidão de quitação. Aquilo é que lei, direito público, não há presunção. O que por tudo que está escrito e proibido. Entretanto, eles é que conseguir, vai fazer. Esse outro pale, bora só um minuto, não quero perder a questão.
vou desculpar. E uma chamada muito importante. Em caso de nota, como é que na tenta essa voz? Ou seja, se uma hora que não explica a voz, ele é para repetir você um bocadinho, é Mamadou Embalo. Vou prestar muito bem atenção, se uma hora que eu falo a voz, no direito público, tudo que está escrito e proibido você. Ele vem simplesmente para vir falando de como, mas me se leva a voz para ontem de um dos coisas. Antes dele papia, caía vai ontem bem e antecipando que na bem tem. Caía ontem fala gente assim como, domingo engenheiro domingo se mostra tá pensa só na sua cabeça e que tá pensando na gente, como se fosse que se vai que na bem para bem ter, porque se não pensava na gente, e não podia não pai ter arranca para a eleição. Ou seja, quer dizer, está levando abre aspas de mangas e guza. Por que mandei espancar Luís Vaz Martins? Porque aqui existem tipos de coisa. Quem que também para mim defender na rádio, e o Luís Vaz Martins, ele só sabe como é o caminho que ele andava. É que o espanca Luís Vaz Martins para poder tudo ele, para que aquela está na rádio para mim defender esse tipo de baboseira que era para assim, que o Mamadou que falado como e um professor de uma faculdade de direito, tá papia como é que fala? Como a PAGC que podia apresentar na eleição legislativa, uma vez que a PAGC que podia apresentar na eleição legislativa, é que podia apoiar a candidatura de Domingos. Mas aí ontem falando como eu falava Domingos como o Supremo Tribunal apoia como está trabalhando tudo em coordenada, que está conseguindo secundária. Que ontem de nem antecipar, como Domingos que pensa na que outros companheiros pensam só nessa cabeça, porque se Domingos não pensava na que outros companheiros, Domingos não tinha que põe na candidatura de PAIGC ter arrancar para vai para coisa. E acabar leva, olha como é combinação. E acabar leva é inocente juiz vai fazer uma aberração. Então a nossa já vai na 2019, que não explica a voz. Hoje a nós não vai se socorrer, vai tudo a gente vai para a eleição na 2019. Então, e houve a eleição legislativa no momento que nós vamos fazer presidencial? Não. E que a partido se suporta a candidatura? Sim, porque o partido por suporta a candidatura normal. Hoje não vai eleição na 2023. E preciso na petinha vai na eleição presidencial no momento? Não, porque são duas eleições distintas e que iguais. Como eu tenho que falar com a PAIGC que pode suportar a candidatura de Domingos Simões Pereira. Não é que hoje aqui lei, não é que existe, não é que existe nada. Isso é a combinação que está fazendo. E ainda por cima, sem consultar o Supremo Tribunal. Por exemplo, eles vêm da declaração, sem consultar, ele da declaração que pressão de Sissoko Embalo. Ele só que vem isoladamente e da declaração. E faz vontade de Sissoko, porque é Mamadou Embalo e um tribalista grande. Se caça está protegido para militar e que é juiz de grande porte. Ou um Zé, ninguém, um zero, um gajo vasofo, assim, que tem assim, e um gajo muito vasofo que não percebe nada. Mas se só está protegido, por quê? Situação de PAIGC e foi um dos carrascos, PRS foi um dos carrascos, próprio Madem e foi também um dos carrascos, tal e qual como que laça na Câmara. Não vai repetir mais nossa parte, como o direito. Como a PAGC que por suportar, ou seja, eles aceitam como e candidatura de Domingos e de PAGC que fica na tenta nega. Eles entendem que eles quer dizer, bacaia que aceita assumir como e que existe nenhum tipo de irregularidade de parte de PAGC, mas sim e que eles tentam papel para isso, mas bacaia vai na reunião do Comitê Central do Biro Político e falava eu como para que a gente um caso o deputado ele deve repetir e fala assim eles de como para que a gente se estranha se domingo que o PAIGC acabou participar na eleição logo o PAIGC está pronto e fica porque um partido que vem de mato e fala ali logo ataca cair apontar
como é que por isso que lá se contra nem candidatura ainda cabre? Então, o que significa que cair até na Bahia, ele está trabalhando sempre como é que chamar? Em comunhão com o próprio presidente da República, no momento, na papel, se chegou no momento, antes de ser desertor e traficante, aqui, estava ainda dentro de vigência desse mandato. Então, ele se vai tudo. Então, ele mandava cair para aqui instabilidade na PGC, falei eles como, não, vou mudar, vou pôr outro ali, vou pôr Marco Aurélio, vou pôr Joaquim, vou pôr Antônio, vou pôr Muniro, vou pôr Cacique, porque Domingos Canabai. Eles já se viram irando tomar comanda, que está ficando um bocadinho estupefacto. E agora, como a gente não fala, não vou contar a verdade, ela fala agora como o Domingos está arranjando para pôr. Ei, ninguém Domingos deposita processo do pai terra arranca, desde o primeiro dia que o tribunal fala assim, maior esquina depositário, e deposita aquilo que o pai terra arranca, e mesmo o problema que não passa até hoje, tudo isso que não vai mentira, porque se socorro está papelando de voz viva, todo mundo ouviu, só quem que cedo, quem que tem pensamento mesmo malicioso, que pode falar voz como a culpa ele pensa, que todo mundo está ouvindo, se socorro está em tal, como a PAGC Canabai para eleição, Domingos Canabai, e está papel de Brahma, papel tudo, gente, está falando assim como, que as Canabai eleição, e papel frente de militares, e papel no tudo cal. Quem que diz que Canabai eleição, Domingos Canabai eleição, em que se quer ter processo de justiça, o domingo me interessa registro criminal, cabeça e abre que eles único qualquer tá na pega ba e certidão de quitação. Lá que entende como tribunal não vai para tribunal aliás plenário não vai para exigir que lá. Suma que lá vai cair para terra, cá tem cor pega. Que agora não tem que pegar, não tem que retirar documento, não tem refém. Porque eles que papel recurso. É mesmo indivíduo com papel que fala com a pessoa tem ainda tem 24 horas para ir para recurso, independentemente de falar de como PGC por substituir pai terra arranca e para mais mesmo pai terra arranca tem ainda 24 horas para recurso. No momento que não papel é candidatura do Domingos está tocado por candidatura do Domingos suportada para PAIGC. No momento que estava na perceba a candidatura presidencial, eles recebem perfeitamente. Então, se a fronta mais grande e para todo Domingos, que eles não há comitê tipo de gafo, é coisa arrebentar documento para plenária para apreciar. Simplesmente se só fica é tipo de caminho para ali de mortos que não queria vários falecidos. Então, portanto, aquilo que cuide prende aqui caminho é natural. Gente que cuide para apoiar aqui caminho é natural e bom só para ser familiares terem noção de como assim que nós gente se porta. Porque o que não vai para lá apontar, porque conseguir mostrar naquela lei que eu baseia nela que falou de como eleições têm de estar acontecendo simultâneo. Porque aqui me se falando não repita mais você, eu vou ouvir direito. Aqui me falaram como é Gervásio. Porque você chama nomes de um conjunto de lixos políticos que precisam mandar para reciclagem. A gente entendeu como não, nunca tinha que reciclar. Não. Porcaria tem que mandar para reciclagem. Tudo que lixo está mandado para reciclagem. Vai por deixar na rua, está contaminando gente. Então, porcarias de políticos que têm que mandar para reciclagem. Desculpa. Candidatura que se apresenta sem que, para o efeito, tenha sido previamente legalizada. Bobby. Perante o quadro factual exposto, dúvidas não subsistem que o PAGC não apresentou a candidatura às eleições legislativas de 23 de novembro, isoladamente, por isso não podia suportar a candidatura do cidadão Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais de 23 de novembro. Bobby, como a PGC que apresentar se acusa para a eleição, candidatura para a eleição legislativa isoladamente, para ver que ele é capuri, quer dizer, e fora de lei. Por que que manda PGC que fazia parte do artigo 132 da lei eleitoral, falou como é que é possível para fazer parte de um convênio político ao mesmo tempo que o partido entra, também que se usa, e falou como é proibido. Está no artigo 132 da lei eleitoral. Artigo 132 da lei eleitoral. E fala proibição.
O Capuri entra num partido, num convênio político que faz parte dele, e ao mesmo tempo, que mesmo partido que está dentro, que está inserido mesmo, ou seja, que faz parte de que requerimento de inscrição para pedir legalização de que convênio, ou que legalizar, ou está já como legal, o Capuri entra mais que o outro, ou mesmo em simultâneo, para o pedir em entrar nessa, bem mais que outro para o Capuri existe. Como é que um juiz que sabe aquilo? É para a gente uma vergonha e desembargador. E mesmo assim, é que porta-voz de juiz é triste. A gente assim uma vergonha na direita, uma vergonha. É quando a Margarida tem que falar com o exame de Estado. É uma vergonha grande. E artigo 132 de lei eleitoral, boa lei, amanhã cortar um boss. Boca por aí, no mesmo círculo, um capuri cedo, Nathaniel Gomes capuri cedo, candidato ali nesse círculo ali, de esse partido, e que mais cedo, mais de uma coligação, capuri. E capuri existe. Um capuri cedo partido, um capuri cedo de partido PRS, não ser mais o partido Madem, princípio de dupla militância, e capuri cedo, tem crescido um som. Um capuri cedo, um capuri entrando, faz parte de um convênio político, então, mas que partido que está inserido dentro do convênio político, vai mais ele individualmente, vai apresentar outro candidato. Artigo 132 da lei eleitoral. E Capuri existe. Como é que eu estou falando com a PGC que concorre isoladamente, para que, portanto, Capuri apoia Domingos. Como se fosse para a realização de eleição presidencial e está dependendo de eleição legislativa. Se assim, legislador na cola ele estuda como a legislatura tem que fazer 5 anos. O que significa que a eleição não está sendo simultânea. Eleição que é por ser simultânea. Porque eleição ser simultânea não é perante ilegalidade, perante tráfico de droga. Só na tráfico de droga. Porque tem um governo que está participando do tráfico de droga internacional, que está fazendo eleição simultânea. E está participando do tráfico de droga internacional. Se nunca aqueles que entram na política normal. E que dos eleição que por congerir, porque um só é de 4 anos, outro de 5, que por congerir. Francis está tomando limpo, celui-ci que a double de tonnage, ça ne passe pas plus qu'une fois. Todo quem tem a dobro de idade, que por ter mais que bias. Sabe, gosta de ter minha filho, a mim tem 40 anos, minha filha tem 20. Não tem a dobro de idade, e só bias como por ter. Porque agora que não faz 41, ele não faz 21. Logo, 41 e que dobro de 21. E que por mais nunca cedo na vida. Ora que não faz 42, ele não faz 22. Assim que nota subir. Se não faz 43, ele não faz 23. Nunca no por mais tem a dobro. Como ele fala, celui-ci que a double tonnage, ça ne passe pas plus qu'une fois. Então, eleição que por conchirir na nunca. E assim, uma dobro de idade, assim que foi criado. Na Portugal, quando ele nunca falou eleição geral, e precisou ter revolta militar. E precisou ter uma grande coisa, revolução. Se aquilo que existe, que por nunca coincidir. Então, como agora que os juízes também vão te mostrando como uma eleição tem que sustentar outro. Acabaram contando como finalmente Domingos candidato do PAIGC, mas não can aceitar porque o PGC é candidato para a eleição legislativa. Mas que o PGC está dentro do convênio político que pediram que apresentar requerimento para sua inscrição, que ser o pai ter arranca. Homem, gente também se falando assim, vou pegar atrás do Domingos, para ver não conseguir ter, hoje em dia que a gente tem razão para não sair. A buscar Antônio atrás do Domingos, nunca conseguiu ter razão. Boca está contra, não fala gente isso como 5 anos, se só fazer 5 anos. E passa. Se Domingo Capuri, pode deixar ele fazer tanto tempo, para não olhar, para não tirar que espírito, que mito, que coisa que criaram dentro de nós. E tá passa rápido, que quando eu vou ter medo para que coisa fazer, passa, para que mito passa. Para falar, pá, finalmente, Domingos também, coisa que eu estava falando, finalmente, só, como aqui, vídeos de estava falando, fama, como nada que está nessa cabeça. Não, mas você dá para provar só aquilo lá. Agora, nós botamos entender como a nossa cabeça que está direito. Não, e cá nós, aqueles que medo,
para domingos. Quer dizer, esse é um medo, e um medo, como é que não está falando, gente, por exemplo, e um medo que. Boa, desculpa, só. Desculpa. Vou ter que usar a voz. E o medo que tem é que tudo gente está jogando sem rir. Esse é um medo, gente no todo respeito. Mas me se tranquiliza, vou ficar tranquilo. Não vai mudar para sair. Não vai para questão de marciano de. Enquanto vos filhos de pepeles. Filhos de pepeles. Ela Jeremia Gomes Oroca. A voz de Gil. Vou botar para a pai. Vou pegar teso. Se não é que botar pega teso. Vou camistir para que frano penetrar na ilha, mas não vou pegar texto. Assim que me para filhos e papeles. Já abriu na cabeça. Percebe quem que se socou em balo. Se socou em balo é um homem altamente perigoso. Se socou em balo é que nem não morre. É que tem esse dinheiro. Para ver ter um projeto, mas não é que cada filho. Aquilo aqui me se concretiza. Se socou em balo é que tem esse dinheiro para calentar mulher nino, e sabe como é isso? Na golpe 12 de abril, que tiraram o cadogo, se socou em balo mais que se mostra lá. Mas vai para chamar vossa atenção. Se socou em balo, cana cansa mata filhos de papel. E participar na morte do nino, cabeça está pisado, e passa a que arrancar nino tudo dia, nino assim. E me se mata filho papel, e me se mata marciano um dia. Para papel se abre o olho. Vou parar enganado com o dinheiro de Lídio Vieira até. Para vou fingir na região de Biombo, que entende que é que tem. E não mata vos papel. Na papel. Gana papel de Lídio Vieira até, na papel. Não mata vos um papel mais. Marciano um dia, batata. Jagra. E me se matar. O que é que não passa para explicar você? Ele matar. Tentava matar no início do seu mandato, que eu consegui. Não vinha denunciar. Como vai atacar Marciano um dia, que intenção banana de pul banana para gente, para papel vai cair na guerra. E me se matar Marciano, não matar. Mas cana matar. Se só que voltar a matar, mas não filho do papel. Vou prestar atenção naquilo que nem conta você. E me tiver fogo na minha casa. E que consegui. Porque a mim vai como um puro. Ele se vê perfeitamente. Se socou em balo, pega o telefone para ver post que o Marciano escreveu nessa página. Vou prestar atenção, Bobinho. Post que o Marciano escreveu nessa página, que fala tudo custo. Se pensa acabar a eleição, que essa cana tem. Se socou em balo, me estou mandando tudo custa no mundo. Mas se socou, não entende que é que papel. Ele que percebe que é que papel. E o inocente tende assim, que sabendo que ele assim. E toma aqui mantas, põe na cabeça, rodeia na cabeça, que se duro e o cadudo, nunca se vê. Se socou em balo, olha a posta que o Marciano escreve. Pega o telefone e liga a Marciano. Bob direito. Esse sério. Se socou na mistura, povo de Biombo, vou prestar atenção. Bob que Gervásio não fala voz, que fica do papel, que não quero papel de lídio. Não quero papel de papel, por que dinheiro tem para apoio. Na papel que você na papel que você filho do papel. Na papel que você filho do papel que na papel. Vou prestar atenção que o região de Biombo. Se socou em balo, pega o telefone e liga a Marciano. Tá falando com uma de poste que eu pus. Marciano nega, não, e que falar assim, vou desculpar. E liga a Marciano nega cudir. E liga mais Marciano nega cudir. E mandou outro alguém para ligar Marciano. Que alguém liga Marciano e fala Marciano. Oh, desculpa, que alguém liga Marciano e fala Marciano assim. Oh, desculpa. E fala Marciano assim como. E fala Marciano. Presidente que dá recado para você. Marciano perguntava como é que é. Porque se eu ligar, Marciano não é que curir. E falar como
se você continuar e não cumpre uma atividade, eu já vou poste que vou pôr, e não cumpre uma atividade de dia 1. Quero apontar como assim. E faço comparação com Nino. Da Nino que general, me se desafia em projeto, mostrar-se lugar, que faria bom. Essa conversa se socou em balo. Que manda alguém para falar marciano. Logo, vou prestar atenção. Marciano que é para pequeno. Marciano logo deixa que alguém desligar o telefone. Marciano hoje vai para reunião na sede do PAGC. Vou prestar atenção. PPL de Biombo, para entender a voz tudo. Ilídio Verate. Não vou perceber nada. Vou prestar atenção. Vou filhos na matado, bons filhos na matado, bom incontente. Que é que eu faço? Marciano sai de sede do PAGC e manda para perseguir Marciano. Porque Marciano não chega perto do Hotel Sheraton e passa. Depois logo, gentes que vem perseguir Marciano, perder esse carro, mas hoje outro carro a seguir que não vem que passa o carro Marciano. Ou seja, ele chega ligeiramente atrasado. E hoje aqui outro carro, e pensa como é carro do Marciano, é para carro, e ria tudo encapuçado, mas que também tem aqui meia, porque tem ligação que você chefe se socou e tem aqui sangue de terrorismo. Então, ele ria tudo, e vai para carro, revista carro, se aqui colhe, faz assim, e colhe, busca, homem carro, panta. Logo, alguém que não passa, liga Marciano, porque pensa carro Marciano. Eu falo, mas não, eu passo ali, gostaria para um carro ali, aqui colhe, então é apanhou na massa. Gente que ria de presidência. Mas eu falei assim, não, cá está lá. Logo, eu mandei aquelas para aproximar. Aquelas aproximar, é conseguir levantar, que ela vai para fazer, com o pediu me desculpa, não buscar alguém, que será um Marciano. E vai logo, quantidade passa fim. Passou na que Marciano mora, né? Para perseguir Marciano, para matar, suma mané que mata Tano, suma mané que me participa na matar Nino Vieira. Por apanhar vai para a bota, mas não trocou para a inteira, porque na mar já pensa que a bota. É assim só que não tem assim, é assim só. Porque um olha filhos de PPL, Ilídio. Para ver Ilídio, e que aqui PPL. Que aqui PPL que tem na Jorson. Se mami manjaco. Se vai para aqui PPL, mas que por para Jorson. Então, portanto, ele que leva no Sissocola, que ele é questão econômica. Vou prestar atenção. Se mata filho do PPL, e Lídio não tem grande sentimento, só que Gervásio não tem ele que filho do PPL. Filho do PPL que texto. Que a PPL assim não. Filho do PPL que texto, que está apanhando o texto para beber, para fazer. Filho do PPL que faz tudo cerimônia do PPL. Que a PPL, assim, filho do PPL que lanta só assim, para falar assim, como a minha PPL para ver política. Não. Então, ainda mais me mata Marciano, que filho do PPL. Vou prestar muito bem atenção, porque não contava antes. Não, busca voto para Sissoko. Nenhum voto candidato para Nuno para Sissoko. Tudo está coordenado. Nenhum voto candidato para Sissoko. Que me estava que tinha. Vou saber que tem. Conta boss como. Sissoko nunca mais can voltar a ser o presidente na Guiné. Ou deixar que essa propaganda de brincadeira como acaba com o PSC, acaba com o PSC. E que aquilo aqui é eleição. Falta 39 dias para a eleição. Para Sissoko mostrar, não é? Nunca mais can voltar a ser o presidente na Guiné. Nunca mais. Não quer se vai na riba, se vai riba, não quer saber que lá já. Porque nem no bem vai não também riba. Não quer saber. Agora, se volta mais a ser o presidente na Guiné, nunca mais se só quer ser o presidente na Guiné. Que ela vai poder dizer, nem que galinha, suma nada, mas ninguém fala, nem que galinha que vai. Todo mundo não vai votar na galinha. Só quer saber. Nunca se só quer voltar a ser o presidente na Guiné. Mas nunca que ela vai pôr na cabeça, vou descansar direito. Vou botar assim, dessa coisa, quando tu de PGC, não faço boa coisa.
Es boa pul na cabeça bodita. Quer bo dormir. Presidente de Guiné-Bissau nunca mais se toca na condição. Falou que ninguém bate na sede do PS, raspa caminhão e bota assim tudo. Nunca se toca na sede do presidente na Guiné. Ninguém camiste se toca na Guiné. Gente tudo tem medo. Para ver tapante eles e amedronte eles assim. Ninguém camiste. Dia que gente tudo isola na urna. Ninguém cana vota se toca. Ninguém camiste. Tá bem? Essa boa dormir que essa. E cana mata mais nenhum filho do papel. Não tem olho na marciano. Não tem olho na marciano. Depois, a nós não tem a Jorson. Não tem mangi panhar. Tudo quem que leva dinheiro na biombo. Para levar para dar voto do Sissoko. Que é filho do papel. Que tem a Jorson. Bu leva que dinheiro não come dia que não mangiu para ver se mata filho do papel. Bu não morre. Bu não fazer acidente de carro. Bu não fazer coisa. Se bu leva no Sissoko em balola. Para ver como para pedir voto na biombo para dar Sissoko em balola. Como se mata filho do papel. Ele participa na morte do Nino Vieira. Ele tem 2 milhões. Cana volta a matar mais filho do papel. Essa boa pula na cabeça. E me te fugo na minha casa. A mim vai comum. Capo de nunca fazer aquilo na Portugal. Essa boa entender. O ponto é mais parte do mancanho. Todo mancanho que tormenta. Que não só vota na prona Sissoko. Sissoko tem voto na Guiné. Vou descansar. Nenhum fula de Guiné que não vota na Sissoko. Sissoko não é nesse tipo de conta que ele. Ninguém que não vota na Sissoko. Só tá ninguém que arrebenta a cabeça. Ninguém que vou descansar. Então humilha chefes do governo, humilha tudo. Gente, vou sair. Oi, o ministério que tem. Vou fazer que não há voto para Sissoko na Guiné. Que ela vai por descanso. Que tem. Já fazer eleição que mistura fazer. Que não tem voto de ninguém. Ninguém que galinha aqui vai. Que não ganha eleição. Você vai perceber. E quanto mais que eleição ainda que tem. Porque enquanto eu dia que eu voto na metiro na urna, se só colocar na matéria, eles botam por tudo dia na cabeça. Não é?